O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para o outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, né? A profecia de Zacarias hoje, aquilo que o profeta faz, né? Como eu disse, sempre tem que ser lido com continuidade e com descontinuidade. A época lembra que era a volta do exílio. Zacarias está estimulando a reconstruir o templo. Então o povo está desencorajado, desanimado, triste. Olha o que diz: isso diz o Senhor dos Exércitos, virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para outra: vamos orar na presença do Senhor. Quando a gente está passando por uma prova grande, a tendência é achar que Deus nos abandonou. Então hoje também é assim. O povo afasta da igreja, passa por provação e vai cada vez mais perdendo a fé, a esperança. Vamos visitar o Senhor, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença. Isso diz o Senhor. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar as bordas da roupa. Então aqui a gente pode ter várias interpretações. Uma, a encarnação do Verbo. Jerusalém vai viver o momento em que Deus caminha conosco, mesmo que hoje nós estamos aqui desolados, perdidos. Temos essa promessa. Nós não fomos abandonados por Deus, mesmo que tenhamos sido castigados por Deus, né? A outra coisa é a prefiguração da igreja atual. Qual que é a função da igreja atual? Justamente no meio de tanta dificuldade, tanta dor, tanta falta de esperança, violência, guerra, ideologia, tudo. No meio de tudo isso, a igreja apresenta a presença real de Jesus. Eis que estou convosco até o final dos tempos. De uma forma sacramental, mas é a presença. A Eucaristia é o próprio Cristo, o corpo, sangue, alma e divindade, os sacramentos. Então a igreja é aquela que tem que infundir esperança no povo sofrido, no povo que vai perdendo o ânimo, que vai perdendo o sentido na vida. Por que o suicídio aumenta? Quanto mais longe do fabricante, do Criador, menos tem sentido de onde você veio, para onde você vai, né? Quem sou eu? E aí, pensa, se a vida, você já não sabe de onde veio nem para onde vai, e no meio da vida, você é uma pessoa sofrida, abusada na infância, sem pai, jogado, tem uns que são jogados de casa em casa, porque os pais não quiseram, aí quem acolhe, tio, padrasto, sei lá quem for, maltrata, aí depois casa mal. Eu já vi vários casos assim. Como é que você vai agora ter esperança se você não tem contato com o Criador para dar sentido ao sofrimento? Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E é por isso que suicida. E é por isso que suicidam também quem tem dinheiro,
principalmente quem tem dinheiro. Por quê? Porque acha que o dinheiro deveria preencher, não preenche. Aí vem as provações também da vida que são inevitáveis. Aí não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Suicida. A igreja está aqui para dizer, para explicar tanto de onde viemos, para onde vamos, quanto o valor da cruz, que o sofrimento tem o seu sentido real neste mundo salvífico, que a felicidade é um dom de Deus, então Deus faz feliz, mesmo quem sofre, se Ele quiser. Deus dá a esperança é uma virtude teologal, então Deus dá esperança mesmo a quem sofre. Quem tem que fazer isso é a igreja que faz, no meio dessa confusão toda que nós estamos vivendo, né? E o Evangelho, e por último, também é uma profecia no final dos tempos, em que nós estaremos sempre juntos com Jesus definitivamente, né? Então, as profecias, elas têm vários estratos, elas são vivas, por isso que a palavra de Deus não é um livro qualquer. Você tira várias coisas aqui, é viva, é como se fosse Cristo falando. Então não existe nenhum livro que é assim. Tem vários estratos de interpretações. Os padres da igreja faziam várias interpretações. E o Evangelho? O Evangelho é o que me consola, né? Porque São João é tido como o evangelista do amor. Então ele escreveu as cartas de São João, Deus é amor. E São Policarpo de Esmirna, que é discípulo de São João, diz que ele morreu repetindo as palavras: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, amai-vos. Morreu assim, né? Mas olha aqui, quem era João? Eles estavam indo para Jerusalém, ia passar pela Samaria, é onde estavam os samaritanos, que são os pagãos da época da invasão dos assírios. Samaria era a capital do Reino do Norte, em que os assírios invadiram e jogaram um monte de pagãos. Isso criou um conflito grande com os judeus. Então os judeus não gostavam dos samaritanos e, consequentemente, os samaritanos não gostavam dos judeus. Por isso que quando Jesus fala com a samaritana, ela fala: não te importa de conversar com a samaritana, você que é judeu, né? E aí, os discípulos passaram na frente para preparar o lugar para Jesus dormir. E os samaritanos, vendo que eles iam para Jerusalém, disseram: não é que a gente pedir biribas, não. Aqui não. Aí o discípulo do amor, São João e São Tiago, que são irmãos, que são de temperamento difícil, né? Vejam, mas os samaritanos, não vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Amai-vos uns aos outros. Olha aqui, o amai-vos uns aos outros. Mandou cair fogo do céu para arrebentar tudo. Está vendo? Como que nós não podemos perder a esperança? Eu estou nessa fase, né? Ainda. De vez em quando eu tenho vontade de mandar cair um raio. Mas a minha esperança é que eu morra como ele. Amai-vos, né? Oh, meus amorzinhos, amai-vos. Vem cá. Amai-vos uns aos outros com muito amor. Amai-vos. Mas tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo. Isso mostra que os temperamentos devem ser educados pelo caráter, né? O temperamento, ele vem naturalmente, mas você não pode se esconder por trás do temperamento. Não, eu sou colérico. Eu quero ser um vagabundo. Desculpa, eu sou colérico, né? Eu sou colérico. Calma. Usa sua cólera contra o capeta. Não, boa. Por que você não fica bravo e faz um monte de rosário, jejum, capeta baba, né? Orienta a sua cólera contra os verdadeiros inimigos. E isso pode ter. Os coléricos também ajudam muito na
parte administrativa da igreja, empurra o padre. Os melancólicos ensinam o padre a moderar um pouco as palavras na homilia. Tudo que o padre fala, o padre mexeu. Quando eu comecei a ser padre, tinha uma paroquiana na época. Tudo que eu falava, padre, o senhor falou de mim, minha filha, eu falei seu nome? Não. Então esquece, né? Então os melancólicos vai modulando o padre. E assim por diante, cada um com seus temperamentos, mas os temperamentos devem ser educados. São João educou de mandar um raio cair numa cidade inteira a se transformar no apóstolo do amor, do perdão, né? Olha que bonito. Também tem santos famosos, São Francisco de Sales, que dizem ter sido muito colérico, que ele lutou tanto contra a ira que os órgãos dele se torceram e a mesa de baixo assim era toda arranhada. E ele morreu como se fosse o santo mais doce da história. Ó. E aí entra a questão da vida espiritual. Você morre para si mesmo e deixa o Espírito Santo agir. Então, se você fala que não dá conta de ter um relacionamento conjugal saudável, que fica dando patada, falando, xingando, dá sim. Reza, busca os sacramentos e educa o seu temperamento. Compra a imagem de São João e pede a intercessão de São João, né? Pede para o anjo da guarda para que você mude o seu jeito, né? A língua, que é o mais difícil para nós, né? A língua, a maledicência, a fofoca. É só para vocês, para todo mundo é difícil. São Tiago fala, Tiago menor, não esse, né? Que é quem segura a língua, segura o corpo inteiro. Então, fica aí essa esperança, a esperança da profecia e a esperança de um apóstolo que se converteu de verdade. Tem jeito sim, desde que nós lutemos, rezemos e busquemos a graça de mudar o nosso jeitão difícil, né? A gente muda, se quiser, muda. Por muito tempo eu era o que eu critico na homilia, esses cristãos enjoados que vai nas famílias de bico, porque está tendo festa mundana, sabe esse povo bem enjoado? Eu fui assim muito tempo. Quando chegava eu e uma tia que era convertida, a família inteira, ai meu Deus, olha os chatos chegando. Por muito tempo. Hoje eu fico aqui pregando contra os chatos, que eu já fui, né? Então, alguma coisinha vai mudando. Então, que o Espírito Santo, no ventre de Nossa Senhora, nos transforme e use o seu temperamento para o bem, né? Canalize o seu temperamento para ajudar a igreja e a conversão dos pecadores. Assim seja.